nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais. Santificado seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário ao amor. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem consolo de uma palavra amiga. Que vá a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanaranes e erga as pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do griso, e que ele, findo o dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma côdea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos nós. Amém. Bem, essa foi a nossa prece de hoje. E eu agora passo a palavra à nossa irmã Venceslau, que está vindo aqui hoje pela primeira vez e que vai nos falar de um tema muito importante. E agora a palavra é dele, é com ele. Com vocês, irmão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado aqui à casa pelo convite, por ter permitido a minha presença aqui hoje e poder contribuir de alguma forma com o nosso movimento, com a causa espírita, com a evolução, que é o processo principal da nossa estadia aqui. Vou pedir desculpas por qualquer falha, haja vista que fui pego de surpresa, então não tive muito tempo para preparar nossa palestra. Vou pedir licença, ficar um pouquinho de pé, dar o trabalho para o nosso cameraman. E eu pedi, então, já que a palestra foi uma coisa muito de supetão, para falar de um tema que eu pudesse abordar de forma mais segura. Eu sou, para quem não sabe, médico geriatra, e durante toda a pandemia que nós vivenciamos até hoje, nós acabamos recebendo diversos irmãos em situações
diversas, fruto do que vem acontecendo neste momento. Então, eu sugeri à casa que pudéssemos falar sobre o impacto social da pessoa da terceira idade, que tem sofrido em demasia com essa situação que nós estamos vivenciando. Então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de relembrar a vocês que no Livro dos Espíritos, na questão 791, Kardec pergunta se em algum momento a civilização irá se depurar totalmente, de forma a fazer desaparecer os males que tem produzido. E a espiritualidade responde que sim, que isso acontecerá. Porém, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência do ser humano, pois que o fruto não pode vir antes da flor. As coisas têm que acontecer em seu devido momento. Em seguida, Kardec pergunta, na questão 792, por que a civilização ela não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia praticar de uma única vez, visando produzir um bem maior. E a espiritualidade responde de uma forma muito simples, porque os homens, eles não estão prontos, tampouco estão dispostos a que possa obter esse bem. Ou seja, a maturidade espiritual do ser humano ainda está muito longe da sua plenitude, motivo pelo qual esse bem não se aplica. Por isso, muitas mazelas acontecem. Então, com essa premissa que nós fizemos, abordando sempre o Livro dos Espíritos, eu gostaria de dizer que ao longo da nossa evolução, olhando a nossa querida doutrina, a evolução é um fato inexorável. Nós vamos evoluir, isso é fato, quer queiramos, quer não. O que vai fazer com que nós possamos evoluir de forma mais lenta ou mais rápida será aquilo que cada um de nós tem, independente do que queira, que é o livre-arbítrio. Cada um de nós possui o livre-arbítrio e nós iremos plantar e nós iremos colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, essa evolução será de acordo com o que nós queiramos e quando queiramos. Então, não haverá uma única ovelha desgarrada, disse Jesus, lá no Evangelho. Porém, essa evolução se dará de acordo também com o seu livre-arbítrio. Na história da humanidade, nós tivemos e ainda temos impactos muito grandes durante toda a sua história. Eventos cataclísmicos, terremotos, furacões, vulcões e eventos de ordem de saúde. Por volta do século XIV, a humanidade foi assolada pela peste bubônica, também conhecida como a peste negra. No século XIV, época onde a medicina, a tecnologia ainda não tinham os avanços que temos hoje, na região da Europa Oriental, da Ásia, foi acometida por essa enfermidade que ceifou por volta de 200 milhões de seres humanos naquele então. Foi uma doença que dizimou diversas populações e deixou uma marca e uma sequela. Alguns séculos mais tarde, nós tivemos
uma outra pandemia que também muito marcante na história da humanidade, que foi a gripe espanhola, por volta de 1918, cerca de mais ou menos um século atrás, aonde ceifou por volta de 75 milhões de pessoas, trazendo também grande impacto na sociedade mundial. Por coincidência, a gripe espanhola não começou na Espanha, como todo mundo há de pensar, né? A gripe espanhola não se sabe bem a origem, porém se cogita que tenha começado ou na China ou em algum lugar dos Estados Unidos. Apenas um detalhe histórico. Então, tomando essas premissas, podemos identificar que toda vez que a humanidade precisa evoluir, porque, como eu disse, a evolução ela é inexorável, nós temos trazido pela espiritualidade um acelerador natural, um catalisador, vamos dizer assim, que faz com que nós possamos olhar para o próximo com olhos de irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai, queiramos ou não, aceitemos ou não. Isso também é inexorável. Então, a espiritualidade traz eventos para que nós possamos abraçar a cada um de nós e podermos identificar o irmão que existe em cada um. Então, acontecendo, como eu disse, em outras épocas, eu citei apenas 2 exemplos, mas existem na história grandes outros exemplos, nós podemos identificar que nestes sombrios momentos que estamos vivendo hoje, não é diferente de outras épocas. Estamos vivendo uma pandemia, como aconteceu no século XIV, aconteceu no século XX, aconteceu em outros séculos da história da humanidade. E o que vem acontecendo, agora que nós temos uma coisa que não tínhamos naquela época, que é o meio de comunicação mais rápido, em 1 segundo eu posso chegar em qualquer lugar do mundo, pois o avanço tecnológico trazido pelo avanço da inteligência da humanidade nos permite também fazer com que informações cheguem aos 4 cantos do mundo. Essa evolução, ela deveria ser a arma principal que nós dispomos para fazer chegar ao nosso irmão a beleza que a situação pode ter. Porém, não é isso que nós estamos vendo. O meio de comunicação, ele está sendo desvirtuado e transformado em arma para o sofrimento alheio. E aí é que entra aquela pergunta do Livro dos Espíritos. O homem, ele não deseja a evolução, fazer o bem que ele dispõe. Então, nós começamos a identificar outros sofrimentos além daquele que a mazela atual nos traz. Porque a doença, nós já sabemos, não vamos falar sobre a doença em si, porque todo mundo sabe pouco ou muito sobre ela, mas sabe o sofrimento que a doença causa. Porém, não se fala da outra parte. Com esse avanço que nós tivemos ao longo de milênios da história da humanidade, esse avanço se deu para todas as áreas, não só a tecnologia, como eu citei, mas para a medicina, para a saúde pública. E com isso, nós começamos a ter um aumento da longevidade no corpo físico. A máquina biológica começou a ter mais tempo de encarnado do que no passado. Ou seja, os espíritos começaram a ficar mais tempo no nosso corpo.
A medicina trouxe novos medicamentos, a saúde pública trouxe saneamento básico, as doenças que outrora matavam de forma rápida e sorrateira, hoje já não acontecem. Por quê? Porque nós temos sistemas de esgoto, medicamentos, antibióticos, enfim, uma série de tecnologias que fomos colhendo fruto da nossa própria história. Então, com isso, nós temos hoje uma gama de irmãos encarnados com uma longevidade muito maior do que se tinha no passado. Esses irmãos idosos, eles vêm trazendo consigo toda uma vasta experiência de sua própria vida e que lhe traz as reminiscências de outras encarnações, isso também é óbvio. Com isso, a pessoa idosa, ela vai trazendo para a sociedade bons frutos, porque as pessoas mais idosas, elas têm a experiência, têm a expertise de toda uma vida. Então, ela traz para a sociedade exemplos, ela traz para a sociedade conhecimento para que ela possa evoluir mais. Então, as jovens almas reencarnadas conseguem obter desses irmãos que estão mais tempo mergulhados na matéria, aquela expertise, conseguem obter aquela informação e com isso poder melhorar a qualidade de vida. Pois bem, com esse ganho todo que nós tivemos, nós subitamente fomos tomados pela pandemia e, ao contrário do que se pensava no início, a pandemia ela era indistinta, não era apenas uma doença que afetaria as pessoas mais velhas. No início se pensou que apenas as pessoas idosas iriam ser ceifadas. E logo esse panorama mudou, vertendo toda a colheita de almas para todas as faixas etárias. E isso foi tomado de mais surpresa do que no início. Porém, o impacto inicial trazido pela pandemia e o isolamento imposto pelas autoridades do mundo afora, muitas vezes tomados pelo desespero da falta do conhecimento, e esse desespero muitas vezes é feito a abordagem de forma empírica pela ignorância do conhecimento novo, né? Nós estamos diante de algo novo, fez com que as pessoas se isolassem de forma brutal, fosse pela escolha individual, fosse pela força. As pessoas foram obrigadas a se isolarem. Lastimosamente, as pessoas não vivem tão próximas como já se viveu no passado. E as pessoas idosas, elas foram obrigadas a se isolar não somente daquela atitude que ela tinha no início da pandemia, que era um trabalho, que era uma forma produtiva para a sociedade, que eram reuniões, enfim, um sem número de atributos que pessoas hoje, acima dos 60 anos, têm e não tinham no passado. Essas pessoas foram obrigadas a se isolar. Muitas vezes, essas pessoas, não raro, nos 4 cantos do mundo, elas se isolaram da própria família. Idosos ficaram sozinhos em casa. Idosos ficaram sozinhos em casa de repouso. Idosos ficaram sozinhos com outros idosos. E isso aconteceu de forma abrupta. A mazela que estamos vivendo, ela deixa sequelas físicas. Porém, o isolamento deixa sequelas psíquicas, deixa sequelas morais, deixa sequelas sociais. Então, a psique humana, ela está sendo afetada. A pessoa idosa
que vem já em um processo evolutivo natural, com o avançar da idade, de perdas. Uma pessoa idosa não tem em seu ciclo familiar o mesmo número de entes queridos que tem quando jovem. Habitualmente, uma pessoa idosa já sofreu o desencarne de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, às vezes de um filho. Então, ele já passa pelos traumas das perdas. E o regaço familiar é o porto seguro da maioria das pessoas idosas, porque às vezes a família ela é a única pessoa idosa. Ao ser confrontado com este momento em que se impõe o desespero para as pessoas, principalmente nesta pessoa, o afetar a essa psique, a essa situação psicológica, está se dando de forma muito grave. A pessoa idosa, ela está sendo empurrada, literalmente, para o desespero, para a tristeza, porque a falta do abraço de um neto, de um filho, de um outro amigo, às vezes contemporâneo, tem feito com que um grande número de pessoas estejam acudindo aos serviços de saúde com patologias que não possuíam há cerca de 2 anos. E isso tem trazido doenças que não tinham, doenças do aspecto psiquiátrico, psicológico, tristeza, apatia, depressão, e um número muito crescente de suicídio. Não se tem comentado, não se tem falado sobre esse tema, e isso é preocupante, porque nós estamos recebendo as pessoas nessas condições e estamos tratando com um número maior de medicamentos do que se tratava há pouco mais de 2 anos. Porque o apoio social é importante para o indivíduo. Nós somos seres eminentemente sociais. O ser humano vem evoluindo ao longo de milênios, formando uma conjuntura importante, que é a célula básica da nossa sociedade, que é a família. E a família está sendo vilipendiada nesses últimos anos. Ela está sendo desagregada por múltiplos fatores. O medo, o desespero, a imposição, as notícias que não têm base, com intenções escusas, não estou aqui para comentar isso, porém chegam. Isso tem feito com que essas pessoas que já têm suas perdas naturais, foi afastado daquilo que ela fazia com mais carinho. Nós tivemos aqui o exemplo da nossa irmã, que foi obrigada a fechar o trabalho do centro, e ela teve que encontrar uma metodologia para que isso continuasse. Porém, nem todas as pessoas tiveram essa orientação, esse benefício, essa ideia, essa luz. E isso foi e vai continuar impactando nessas pessoas. A pessoa idosa é muito produtiva. Por quê? Porque ela tem toda a experiência. A pessoa idosa ela pode não ter a velocidade de caminhar de um jovem, ou a força de um mais maduro, mas ela tem o conhecimento acumulado, e esse conhecimento está na área do corpo mais sensível a este momento, que é a nossa mente, o nosso contato com o próximo. Nós somos seres eminentemente sociais, nós precisamos do próximo, nós não vivemos em isolamento.
Nós vivemos em sociedade. E a sociedade, ela é boa. Mal administrada, como qualquer coisa, ela é ruim. O impacto que está sendo feito na sociedade, mundo afora, está sendo ruim para todo o planeta. E nós, como espíritas, não temos fronteiras. Somos todos irmãos, independente da religião, ou raça, sexo, nação. Somos todos espíritas. Pertencemos todos à pátria espiritual. Isso aqui é passageiro. É a nossa escola, como disse nossa irmã no início da palestra. E nós não estamos sabendo entender a nossa própria escola. E estamos nos deixando afetar e estamos afetando o nosso próximo. Eu ouvi hoje da minha esposa que numa reunião essa semana, na escola da minha filha, a diretora disse que as crianças estão se degladiando, simplesmente porque uma está olhando para a outra. Elas estão perdendo o senso de sociedade, de convívio, porque estamos nos isolando. E não estamos falando sobre isso. Estamos prorrogando essa conversa. Não estamos discutindo os impactos em toda a sociedade do quanto isso irá nos custar. E já está nos custando. Como eu disse agora há pouco, o número de suicídios é grande. E eu não vejo nenhum jornal falar sobre isso. As pessoas que buscam um consultório me dizendo: eu quero dar fim à minha vida. É muito grande. Eu não tive um único caso até o ano de 2020. E agora estão brotando no consultório pessoas com esta queixa e esta vontade. Então esse impacto é muito negativo. Nós temos que conversar, nós temos que orientar uns aos outros. Esse trabalho é nosso. Uma vez que nós detemos algum conhecimento de alguma área, nós temos que expô-la ao nosso irmão. Não impô-la, expô-la. Para que nós possamos melhorar o que está ruim. Porque todos nós fazemos parte deste problema que estamos vivendo. A melhoria que vem não será fruto de fulano, ciclano ou beltrano. Será fruto de todos nós. O mundo será aquilo que nós fizermos dele. E se nós não quisermos que ele mude, como disse os espíritos Allan Kardec, ele não mudará tão cedo, porque mudará inexoravelmente. Se nós não quisermos mudar por bem, haverão catástrofes novas, haverão cataclismas novos, haverão pandemias novas, para que o processo evolutivo sofra uma aceleração. Nós temos que mudar nossa sociedade. Nós temos que ir à rua. Como eu vi aqui, enquanto esperava começar a palestra, uma das frases que apareceu aqui no muralzinho é que o espírita, ele não tem que ser espírita dentro do centro. É muito fácil ser espírita aqui dentro. O verdadeiro espírita está lá fora. Ele está passando a mensagem de Kardec, de Jesus, para o irmão, para o nosso próximo. É praticando a doutrina que se faz o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que frequenta o centro. É todo aquele que luta para ser hoje melhor do que foi ontem e para que amanhã ele seja melhor do que é hoje. E isso só acontecerá quando nós praticarmos os preceitos que nós adquirimos e os conceitos que estão se firmando dentro de nós. Se não praticarmos, não seremos nada mais, nada menos do que frequentadores de centros. Isso não faz de você melhor do que ninguém.
Nossa irmã disse: ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós temos que ser. Esta é nossa obrigação. É melhorar. Nós não encarnamos para passar um tempo aqui. Não estamos de férias. Ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui é inocente. Então, nós, para que possamos evoluir, nós é que temos que dar o passo para melhorar. E isso vai se dar ao praticarmos o que a doutrina vem nos trazer, que é o conhecimento. Meus irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. O índice de ansiedade, como é que está funcionando? Vamos colocar em números. De cada 10 pacientes, 8 estão com nível alarmante de ansiedade. Se eu falar em depressão, eu vou chegar a 75%. 75%. Porque ainda tem a questão de que às vezes você não está na depressão, mas você está com sintomas da depressão. A depressão é uma doença. Para que fique claro, depressão não é sintoma, depressão é doença. A depressão se manifesta de muitas formas. Todo mundo acha que depressão é tristeza. Tristeza é sentimento. Mas também tem agressividade. Agressividade é uma das formas que nós mais vemos. Vamos parar ali na paralela e sortear 10 carros aleatoriamente. 7 tem depressão. E é insano você estar dentro de um veículo e atirar esse veículo contra outro por uma razão fútil, sendo que naquele outro veículo tem um ser humano igual a você, uma moto, uma bicicleta, e as pessoas se degladeiam. Por quê? Quer se parar para perguntar? De onde vem essa agressividade? É disso que estamos falando. Nós estamos absorvendo toda essa energia ruim, vamos colocar dessa forma, que estão trazendo para nós e não estamos processando ela. Nós estamos absorvendo e passando adiante, quando nós deveríamos estar processando essa informação, essa doença, que é essa energia negativa. Nós estamos com metas, vender mais, e o emprego depende disso, e eu preciso ganhar mais, Nós queremos mais, não queremos qualidade. E querer mais é algo material, não é algo espiritual. E isso vai trazer ansiedade. E o momento vai trazer desespero, porque para manter aquilo que você estava pretendendo, às vezes depende de ter um mercado aberto, de ter vendas, de ter um mundo funcionando. E isso não está acontecendo há algum tempo. Então, o não estarmos preparados para sermos humanos uns com os outros, vem trazendo todo esse impacto negativo que eu me refiro especificamente hoje na pessoa idosa, porque ela é mais vulnerável. A pessoa idosa, ela sofreu mais perdas do que as pessoas jovens. Isso é natural. Ela tem mais experiência, mas tem mais sofrimentos também. Ela tem uma psique mais fragilizada. E aí o que nós fazemos? Isolamos ela da família. Tem pessoas que foram levadas para morar, é na roça que chama, né? Quando é no interior é roça, né? Pessoas idosas foram levadas para a roça, onde não tem nada além de mato e bicho, para que não pegasse a doença. E ficaram lá 2 anos, sem ver neto, sem ver filho, sem ver irmão, sem ver parente. Como vocês acham que esta cabecinha vai responder assim que esse leão for solto da jaula? Exatamente como eu falei. Esta pessoa está sendo maltratada por nós. O desespero que as pessoas estão se deixando, estão se permitindo, é que está fazendo o mal. Então, você tem alguma outra sugestão? Somos todos pegos de surpresa, porém não é o fato de termos o desconhecido à nossa frente, é
que nós temos que saltar no precipício, não. Vamos dar um passo para trás. Vamos olhar a situação. Vamos raciocinar juntos. Porque as medidas que tomemos de forma empírica no início de um processo desconhecido não necessariamente é a melhor. Porque a medida que tomamos é empírica, ou seja, ela não tem nenhuma base. Mas ela terá uma consequência. E se nós não tomarmos essa medida de uma forma que ela seja bem pensada, ela trará consequências nefastas, como está trazendo. É surreal você ouvir relatos de pessoas que foram retiradas de seu trabalho, de sua empresa, de sua vida e jogado a um canto para não adoecer. Olha que coisa, para não adoecer. E ele volta pior. Então, não somente a mazela física é que vai trazer as consequências nefastas para as pessoas. As mazelas de ordem psíquica, psiquiátrica, social, não podem ser desvinculadas do ser humano. Até porque a própria Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar físico, psíquico e social do ser humano, não somente a ausência de doença. Essa é a definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, se nós não temos doença, não quer dizer que temos saúde, porque eu não tenho um bem-estar psíquico e social, tenho físico, mas não tenho psíquico e social, então não tenho saúde. Então estamos vivendo momentos tenebrosos, nos quais nós estamos permitindo que nos cerquem. Nós não podemos permitir que aconteça da forma como está acontecendo. Todos temos que falar. A opinião é de todos, a sociedade é feita de opiniões de todos nós. Os caminhos não podem ser impostos, porque não é sociedade. Isso deixa de ser uma sociedade. E com isso vem trazendo todas essas sequelas que estão se colocando. E eu estou falando apenas da pessoa idosa, porque é a minha área. Eu não me sinto livre, não me sinto satisfeito, não me sinto com autoridade para falar, por exemplo, das crianças. Não sou pediatra. Mas se convidarmos um pediatra para vir aqui, talvez o relato dele seja ainda mais alarmante do que o meu. Porque esta criança que está vivendo isolada de outras crianças, que está começando a ter agressividade com outra criança somente pelo olhar, ela terá 30, 40, 50 anos pela frente com esse trauma. E eu não acredito que todas as crianças irão ter um apoio psicológico adequado doravante. E isso não está sendo mencionado. Nós é que faremos a nossa sociedade. Como eu disse, nós, espíritas em particular, porque como espírita não falarei de outra coisa, é que temos que estar lá fora, dando esse apoio para a nossa sociedade. Os nossos trabalhos de cada casa, de cada centro, tem que ser mais incisivo do que já foi. O acolhimento social nos centros espíritas tem que ser mais aguerrido do que jamais foi. Porque essas pessoas que estão lá fora, eles não têm conhecimento. Eles estão desprovidos das armas, das munições que poderão ajudar a melhorar. E isso fará com que a nossa sociedade sofra mais. A sequela deixada pela mazela será maior, porque muitos de nós estaremos de braços cruzados. Mais alguma pergunta agora? Vou fazer uma pergunta. Pois não. Você falou assim, os idosos excluídos, deixados no campo, isolados. E o fato é o seguinte, uma amiga minha, uma faixa de seus 60 e poucos anos, se isolou dentro da sua própria casa, sabendo que ela sabia que ela estava de Covid, o único filho dela tem
deixou entrar em casa e ela se isolou. Como justifica isso no Espiritismo? Ela acabou vindo a óbito. Medo, desespero. Toda ação que nós tomarmos, ela terá consequências, para bem ou para mal. É o livre-arbítrio. Uma vez que nós permitimos que informações conflitantes, informações desesperadoras entrem em nossa casa mental, ela se assenhorará da nossa mente. Certos programas televisivos que nós vemos, principalmente aqui na Bahia, em horários de meio-dia, eles só transmitem a desgraça alheia. Se você permite que aquilo entre na tua casa, aquela energia, aquela informação, aquele mal, entrará junto. E você sofrerá porque você permitiu. Lei de causa e efeito. Simples assim. Perguntando a sua palavra que você está falando, eu trabalhei muito na academia. Eu trabalhei presencialmente durante 3 anos. Então, presenciei muitas dessas coisas, como você falou. As pessoas estavam conectadas às informações da televisão, só se falava em coisa de. Então, as pessoas, como isso aconteceu, não até comprar da televisão. Então, às vezes, as pessoas, bem como você falou, não tinham apoio psíquico, de todas formas, tão sempre pudesse cuidar. Então, você vê como já veio precisando de ajuda cada vez mais. Então, a forma que quando as pessoas vêm voltar para o trabalho, estão voltando doentes. Eles não estão conseguindo saber lidar com aquela caixinha no qual eles se encontravam. Então, hoje você vê que é muito difícil as pessoas que estão trabalhando. As pessoas estão trabalhando lá do híbrido. Um pouco em casa e um pouco no trabalho. Porque para começar a se adaptar à nova era que nós estamos passando. Então, isso é potencialidade. Eu peguei ansiedade mesmo trabalhando presencialmente, por quê? Porque foi muita pressão. Então, as pessoas não me recebiam, as pessoas sumiram, eu respeitava. Então, tive a sorte, já fiz até hoje, não teve Covid, comer as vacinas, tudo direitinho, pessoas ambularam pegadas, então acho que eu tive muita ajuda da espiritualidade comigo do lado sempre, isso é importante, eu agradeço. Então, é como você falou, as pessoas precisam sim ser espírita aqui fora. E não dentro do si. Porque as pessoas precisam um do outro. Ele está precisando disso de uma rápida pessoa. Porque está acontecendo que cada um está tendo sua autodefesa, sou eu e acabou. Não é isso, somos nós. Eu costumo dizer que as pessoas estão armadas. Estão armadas. É no trânsito, é no trabalho. Onde você for, a pessoa já chega agressiva. Ela está com medo. Isso é medo. Isso é sinal de medo, de desespero. Eu trabalhei todo santo dia da pandemia, todo. Eu não fiquei sem trabalhar um único dia. Meus pacientes são minha razão de viver. Não é hipocrisia não, gente. Tem pessoas aqui que me conhecem há muitos anos, sabem do que eu estou falando. A gente trabalha porque gosta. Eu respeito qualquer outra opinião em contrário, mas a gente trabalha porque gosta. E isso a gente está vendo, as pessoas, o olho da pessoa, o sofrimento pela enxurrada de informações delituosas. Isso é grave, mas nós estamos permitindo. As pessoas estão preferindo acreditar em pessoas que não têm nada a ver com a área de saúde, são transmissoras de informações, sejam falsas ou não, mas são transmissoras, mas elas têm mais credibilidade do que a minha palavra. Isso aconteceu diversas vezes. Na verdade, primeiro porque muitos centros, muitos locais religiosos estavam fechados por conta do... Não, desculpa, eu falo dentro do consultório. Não, e é isso. E aonde atacou mais, que foi a parte que eu comentou sobre o nosso psiqueira, aonde não tinha tanto valor. Então as pessoas aprenderam, ou estão ainda aprendendo, a valorizar que a dor física tem a mesma porcentagem da dor psíquica. Então, até por um preconceito, por uma resistência de buscar um psiquiatra, de buscar um geriatra, de buscar um psicólogo, né? Do psicólogo encaminhar para o psiquiatra, você falar que não é maluco, porque existe, infelizmente, essa resistência. Muito. Aí você não é considerado
ao tempo de criança ao idoso. Então você tem a criança que está adoecendo, a família que está adoecida e o idoso que está adoecido. E você acaba olhando ao seu redor e não verbalizando isso, aonde sua vizinha, o seu vizinho, o seu filho, o seu primo, o seu avô, está todo mundo adoecido e ninguém conversa sobre. Com a defesa de que quanto mais você conversa, mais você traz a parte do suicídio, por exemplo. Só que na minha, no meu ver, é um grande erro, porque eu acho que a gente precisa verbalizar o quanto o ser humano é multidisciplinar. Ele precisa ser cuidado, principalmente quando a gente está falando na casa espírita, do corpo, mente e espírito. Infelizmente, algumas pessoas se fecharam em relação a isso, achando que a religião estaria dentro dos centros, ou dentro das religiões diversas, se perderam nesse movimento, até por conta do seu psíquico, e não tinham como se cuidar. Então, hoje eu tenho contato com um geriatra, tenho contato com um cardiologista, você tem contato com um monte de médico, que diz a mesma coisa. Ou enquanto a gente não se olhar como um todo, as coisas não saem do lugar, porque, infelizmente, o Covid atacou muito mais o psiquismo do que a gente imagina, e a sociedade está doente do idoso. Isso está sendo dito por nós desde o início. Porém, interesses que não são republicanos estão sendo maiores do que os interesses técnicos. Se você verbalizar isso, as pessoas ficam achando que é mimimi, mas não é. É importante que a gente fale. Falar sobre isso que eu estou falando, as pessoas às vezes não querem ouvir, mas ouve o que fala na televisão de forma agressiva, grosseira. Da maldade, a gente não tem que prosperar a maldade, a gente tem que falar do bem. Você vê pessoas recebendo mensagem, uma oração, apaga isso aqui. Mas você recebe um vídeo sobre alguém sendo assassinado, não, aí para todo mundo para ver, vou passar para fulano, para ciclano. Aí você está perpetuando a energia ruim, a maldade, e impactando justamente o que eu disse, que está sendo nocivo na mente das pessoas. Aí você vê a agressividade, é o ciclo vicioso. Ciclo vicioso, uma coisa alimentando a outra. E o apoio que nós tínhamos, eu acredito que foi deliberado. Eu acredito que foi deliberadamente cortado todo o apoio religioso. No mundo todo. Não foi só aqui não. Foi no mundo todo. O apoio principal a qualquer sofrimento está na religião. Disse, se não me engano, Stalin, Lenin, que a religião é o ópio do povo. Ele disse isso. Ele talvez tenha sido infeliz na colocação, mas ele falou uma verdade. É o ópio do povo mesmo. Tem razão. O ópio não necessariamente é uma coisa ruim. Os anestésicos que nós usamos vêm do ópio. Então eu consigo anestesiar o sofrimento alheio com o quê? Com a religião. Então, a frase que ele disse, talvez com uma tentativa de descredenciar o credo individual, ela na verdade é um reforço. Nós podemos aplacar o sofrimento do nosso semelhante com religião, seja qual for. Mas a gente precisa também entender que religião, que é religar, essa ligação com Deus, ela não precisa ter um espaço físico numa casa. Não, eu estou falando de religião. Olha para isso. Religião. No da pandemia, que as casas necessitaram ficar fechadas e tal, muita gente achou que estava longe da religião porque o espaço físico estava fechado. E a gente precisa definitivamente entender. Olha o que eu disse. É isso. Não estou falando de live. Ah, Não estou falando de live. Aí que está o X da questão, gente. Eu falei no início da minha fala. Diferente do século XIV, nós temos um instrumento que não tínhamos antes. A tecnologia. Em um segundo eu chego do outro lado do mundo. Eu posso falar com o meu amigo, com o meu vizinho, com o meu semelhante. Eu não tenho que transmitir a desgraça alheia. Eu posso dizer um oi. Como é que você está? Você está bem? Como é que foi o seu dia hoje? E nós não fizemos isso na pandemia. As pessoas se fecharam, inclusive aqui.
Isso só serviu para transmitir desgraça. Eu não preciso estar no espaço físico, correto, perfeito. Mas eu tenho outras formas de levar a palavra da minha religião, da sua religião, da religião de cada um, ao próximo. E eu consigo aplacar o sofrimento do meu semelhante com palavras confortantes. A palavra certa. Eu não preciso dizer o que ele quer ouvir. Eu preciso dizer o que ele precisa ouvir. E às vezes uma palavra eu impeço um suicídio. Então nós não usamos o que temos importante a favor da humanidade. Usamos a favor da desgraça alheia. Então, pega no seu gancho. Para finalizar, eu gostaria de finalizar dizendo que eu sei que é muito árdua essa tarefa que nós temos de restabelecer a ordem mundial. E nós fazemos parte da ordem mundial. Mas muito mais grave do que o equívoco da inércia será nós ficarmos sem fazer nada, deixar que isso continue. Porque em se tratando da pessoa idosa, nós temos que lembrar que nós só estamos aqui hoje graças a eles. Porque foram eles que pavimentaram essa estrada que nós estamos trilhando hoje. E respeito à pessoa idosa, nós temos o dever de arregaçar as mangas, ir à luta, trabalhar para melhorar esta situação tenebrosa que estamos vivendo, dando apoio, ligando, dando incentivos, falando, palavras confortáveis, gestos, para que haja uma melhora nesta situação gravíssima que estamos sem ver, só quando acontece do nosso lado. Então, nosso respeito a essa fatia da nossa sociedade, a nossa população idosa, porque trilhou todos os caminhos e desbravou todas as estradas para que nós estejamos aqui hoje. Então, não permitamos que a inércia, o não fazer nada, se assenhore em nossas ações, porque elas terão também consequências. Pior do que fazer alguma coisa errada é não fazer nada. Então, vamos tomar atitude, vamos orar mais, e vamos orar com outras pessoas. Temos como, eu não preciso dar com ninguém mais. Eu falo com o outro lado do mundo, em um segundo, isso é sério. Vamos ajudar o nosso próximo. Vamos ser espíritas lá fora. E eu não preciso nem sair daqui para ir lá fora. Combinado? Bom, gostaria de encerrar minha palestra agradecendo mais uma vez a nossa irmã pelo convite, e nosso irmão Hilton, que foi quem me indicou aqui para casa. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. E se ao final da oração tiver mais alguma pergunta, estarei à disposição. Muito obrigado pela paciência de vocês. Gratidão ao vosso irmão Venceslau. Encerramos a nossa transmissão pelo Instagram. Pode compartilhar aí, ou trazer para compartilhar. Gratidão aí a Newton, que foi intermediário aí.